Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor. Nós vamos começar aqui, pessoal, a palavra. Então aí fica até o final, deixa Deus falar com você. Em nome de Jesus. Boa noite para todos, que estão aí. Vamos começar a palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabemos que o Evangelho é a boa notícia, é as boas novas. Sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Vamos entender aqui algo importantíssimo e preste bem atenção, porque isso aqui é uma revelação de Deus. Tudo na vida tem um princípio, tudo na vida tem um começo. Por exemplo, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui nós estamos vendo princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É interessante notar que Jesus, aqui, ele tinha 30 anos de idade quando ele começou a pregar o Evangelho. Eu faço uma pergunta para você e responda para você mesmo. Será que Jesus, ele não estava preparado antes para começar mais cedo o ministério? Eu creio que sim, irmãos. Eu creio que sim. Mas uma coisa que a gente tem que entender é o tempo e o propósito de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então Deus sabe o tempo determinado para cada um de nós. O Senhor Jesus, ele começou a pregar o Evangelho no tempo determinado por Deus. E o que ele ficou fazendo antes disso, pastor? Ele ficou se preparando, ele ficou lendo, examinando as Escrituras, buscando a Deus em oração, buscando a virtude do Espírito, se renovando, se fortalecendo diariamente. Diz a palavra que Jesus ele crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens, e que ele crescia em estatura e fortalecia o seu espírito. Então, tudo na vida precisa de uma preparação para que, quando algo começar em nossas vidas, a gente vai estar preparado. Se prepare emocionalmente, espiritualmente, para alguma tarefa que Deus tem para você. Você precisa se preparar, porque no tempo determinado, quando surgir aquela oportunidade, Deus vai falar, é agora. Mas e se a pessoa de repente assume alguma coisa e não está preparado ainda, não se preparou ainda? Porque tem gente que tem oportunidade de se preparar e não se prepara para o que está por vir. Por isso que muita gente não tem resultado como deveria de ter. Outros já têm muitos e vários resultados. Outros não. Conseguem conquistar algumas poucas coisas na vida. Tudo na vida é preparação. Então é interessante notar que Jesus, com 30 anos de idade, ele principiou, ele começou o Evangelho, a pregar o Evangelho. E é interessante que continua dizendo assim, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Outra coisa que eu quero que você preste bem atenção, que aqui está escrito, como está escrito no profeta Isaías. Irmãos, o autor desse livro, Marcos, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e o que ele cita aqui estava escrito no livro de Isaías. Então ele conhecia a Escritura e comparou a Escritura de Isaías com o que estava acontecendo naquele
naquele momento, através da pessoa do João Batista, o profeta. Irmãos, Isaías foi um profeta usado muito por Deus. E muitas das coisas que estão escritas no livro de Isaías irmãos, concretizaram, se realizaram. Ele é considerado o profeta messiânico. Ele falou muito de Jesus. Ele falou muito do Messias, quer dizer, do prometido, do ungido. E é interessante notar que as escrituras elas se cumprem. Quando você conhece as escrituras, você conhece a palavra, você vai saber se aquele mover, se aquele propósito que alguém está fazendo é de Deus ou não. E uma coisa que eu quero te falar também, você se lembra que Jesus Cristo disse assim, como está escrito, o profeta Isaías profetizou a vosso respeito, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Assim como aqui foi citado o profeta Isaías, o Senhor Jesus também, que conhecia as Escrituras, que lia as Escrituras, a palavra, ele falou para aqueles fariseus, aqueles judeus, aqueles religiosos, é como está escrito no livro de Isaías, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E tem outra passagem bíblica que Jesus também cita o profeta Isaías, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele pega o livro do profeta Isaías e começa a ler e cita essa passagem. Presta atenção no que você tem conhecido da palavra. Aquilo que tem falado com você. Você vai ver se é de Deus ou não. O que a pessoa está fazendo, aquele propósito, pode ser até um pastor que se diz pastor. Quando você conhece as Escrituras, você não vai ser enganado. Você sabe que as Escrituras se cumprem. Tem gente que às vezes fala certas coisas, certas doutrinas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é invenção do homem, como está escrito lá em Eclesiastes. O homem inventou muitas coisas, criou muitas coisas. E tem doutrina que não é de Cristo, que não é da palavra. E às vezes certas coisas, certos modismos viram doutrina no ministério, em uma igreja, e as pessoas têm que tomar cuidado. Então, aqui, eles examinaram a Escritura e viram que aquilo que João Batista estava fazendo, pregando no deserto, anunciando e preparando o caminho do Senhor Jesus, eles pensaram assim, peraí, esse homem é aquele homem que foi profetizado lá no livro de Isaías. Então, está tudo certo o que está acontecendo aí. Irmãos, examine as Escrituras. Não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Aí você vai saber se é de Deus ou não. Tem gente fazendo propósitos aí, tem gente fazendo planos, tem gente fazendo tantas as coisas, mas às vezes não tem nada de Deus, não tem nada da palavra, não tem nada profetizado. É da mente da pessoa, uma invenção dela. Por isso que é importante você conhecer as Escrituras. E se prepare que vai ter mais coisas aí, forte, hein? Diz assim, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Isso aqui, Deus me deu uma revelação profunda já tem um tempo, e hoje ele me deu mais alguma coisa. Aqui diz que apareceu João Batista pregando no deserto. Primeiro vamos entender quem era João Batista. Quem eram os seus pais? Zacarias e Isabel. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e eles já eram avançados em idades. Mas como eles temiam a Deus e guardavam a palavra, Deus enviou o anjo e falou para ele assim, para Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. E resumindo aqui, Deus deu um filho já na velhice. E Deus mandou colocar o nome de João Batista. E é interessante que João Batista, ele ia ser, irmãos, um sacerdote do templo, assim como seu pai. A família dele tinha uma boa posição, tinha um conforto. Mas João Batista preferiu ir para o deserto e se preparar lá. E tem os historiadores dizem que ele se preparou com os essênios. Estava lá. Uma vida simples, uma vida sem luxo,
se preparando para o dia do Senhor. E é interessante que, aqui diz, e apareceu João Batista pregando no deserto. Irmão, João Batista não poderia ter vindo antes? Com certeza. Ele não poderia ter anunciado antes o caminho que é Jesus? Com certeza. Mas olha que coisa interessante. Mesmo uma coisa que é voltada para Deus, tem que ser no tempo de Deus. Porque o evangelho tem que ser pregado. Jesus falou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, é um mandamento. Agora, tem situações e propósitos que é no tempo de Deus. A pessoa quer abrir um ministério, a pessoa quer abrir uma loja, a pessoa quer abrir um comércio, a pessoa quer trabalhar por conta, a pessoa quer fazer certa coisa. Você precisa entender que aí entra o tempo de Deus. Por mais que você tenha um conhecimento, por mais que você tenha experiência, por mais que você tenha bagagem, você precisa esperar o tempo de Deus. É só você lembrar da grande pesca maravilhosa. Você se lembra disso, daquela pesca maravilhosa? Eles trabalharam a noite toda e nada apanharam. Mas segundo o propósito e a palavra de Deus, eles foram e alcançaram muitos peixes, alcançaram um milagre tremendo. Então nós devemos esperar o tempo certo e a hora certa de agir. Então ele apareceu no tempo certo, no momento certo. Não apresse o chamado de Deus na sua vida. Não apresse o propósito de Deus na sua vida, a promessa de Deus na sua vida. Não vai fazer como Agar, que quis apressar, dizendo para Abraão, Abraão, tem um filho com a minha serva, e o filho que dela nascer vai ser meu filho. E olha o problema que deu. Até hoje tem esse problema. A guerra dos árabes contra o povo judeu. Então é importante a gente esperar a promessa. É como a mensagem de ontem. A gente não tem que se apressar, tem que esperar a unção. Então espere se mover. Aí quando você aparecer, irmãos, vai ter resultado. As coisas irão acontecer. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Por mais que seja algo maravilhoso, por mais que seja uma promessa de Deus, por mais que seja algo que você tem experiência e você diz, não é agora, quero fazer agora. Não. Apareça no tempo certo. Deixa que as coisas aconteçam naturalmente com a bênção de Deus. E diz aqui que qual era a mensagem dele? Ele pregava o arrependimento. Olha a mensagem de João Batista. Ele pregava o arrependimento naquele deserto. E é interessante aqui que João Batista nunca fez um milagre. Nunca. De cura, ele não expulsou demônios, nada disso. Irmãos, porque o chamado dele era aquele propósito. Claro que ele não tinha o entendimento que Jesus tinha, porque depois Jesus mandou expulsar demônios, curar os enfermos. Mas antes ele não tinha esse entendimento. Mas ele ganhou muitas almas para Cristo pregando no deserto. Pregou no deserto. Coloque isso no seu coração. Tem muita gente que reclama do deserto. Deserto é passagem, mas no deserto tem milagre, no deserto tem bênçãos. Os maiores milagres acontecem no deserto. É só você ver quando Deus tirou o povo lá do cativeiro, da escravidão lá do Egito. Quantos milagres Deus não operou no deserto para chegar até a terra prometida. Então você vai ter períodos que você vai passar pelo deserto. Não reclame, porque é ali que vai acontecer os milagres. E milagres gloriosos, sinais poderosos. E tem muitas pessoas que infelizmente perdem a fé ali. E ela fica apavorada. Porque o deserto é um lugar ruim mesmo, o deserto não é um lugar bom não. Ninguém quer ir para o deserto. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca desamparou aquele povo no deserto. Sempre a nuvem estava lá, com uma coluna de fogo, cuidando e dirigindo aquele povo. Então, deserto é tempo de milagre, não é tempo de desespero. Não murmure no deserto. Creia que virá suprimento e milagres no deserto. Então, você precisa esperar o tempo certo, aparecer na hora certa. Deixa que as coisas aconteçam. Em nome de Jesus, por mais que seja algo para Deus, espere.
o momento certo. Por mais que você tenha bagagem, experiência, e você quer fazer, espere o momento certo, porque aí flui, você vai ter resultado, você vai ter conquista, você vai alcançar muitas coisas. Ele aqui pregou arrependimento, que foi a primeira mensagem que ele pregou, assim como Cristo. Então coloque no seu coração que é necessário o arrependimento para entrar no reino dos céus, para fazer parte do reino, para ser filho de Deus, para ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. É só isso que ele pede. Ele não está pedindo sacrifício. Ele só quer que as pessoas conheçam a Cristo e se arrependam dos seus pecados. E ele está disposto a perdoar todos os pecados. Como Deus é bom. Deus é maravilhoso. Jesus nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele morreu por nós. Oh, irmão, glória a Deus, levando nossos pecados. E continuando diz: e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ele teve sucesso no deserto. Ele cresceu no deserto, ele floresceu no deserto. Porque o crente precisa entender algo muito sério. Irmãos, não é o lugar. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Irmão, se você passar pelo deserto, não temos, porque Deus vai estar ali com você. Onde estiver as plantas dos seus pés, Deus vai estar com você. Ele teve sucesso no deserto. Não foi no oásis. Não foi no palácio. Olha que ele poderia estar no palácio como a sua família, como o sacerdote Zacarias. Não, não estava lá não. Ele preferiu seguir a orientação de Deus, o chamado de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus e cresceu. Mesmo no deserto. Tem gente que reclama. Não reclame. É que nem pregador às vezes que vai para o deserto. Não tem que reclamar. Não, se Deus enviou a pessoa para certo lugar, não, aqui eu vou florescer, aqui eu vou crescer, porque é a direção de Deus, é o mover de Deus. Irmãos, no deserto, Deus vai fazer sair água da rocha. Ô, irmãos, os grandes milagres acontecem no deserto, nunca se esqueça disso. E ele teve sucesso, as pessoas vinham de todos os lados comprar. Eu nunca me esqueço que o primeiro trabalho que Deus me deu, para começar, pessoal, foi um trabalho tremendo. Esse era um salãozinho pequeno, cabia quase 30 pessoas nesse salão. E eu me lembro que, se você olhasse o lugar, ninguém dava nada. Um breu, escondido de tudo, mas foi ali. Irmãos, ali cresceu tanto, tanto. Eu e minha esposa saía a fazer visita, os meninos pequenos, a gente não reclamava não. E eu ainda trabalhava secular. E final de semana, visitando, trabalhando ali e tal. E Deus foi abençoando e cresceu. E essa igreja existe até hoje. Irmãos, como Deus abençoou aquele trabalho. A gente não tem que reclamar do lugar, mas aqui, isso aqui não é de Deus, esse lugar é de Deus. É de Deus. É só ver a vida do servo de Deus, onde Deus enviava. Olha Jeremias e tantos outros. Ah, mas eu queria no palácio, como Daniel. Então, mas Daniel, se você lembra bem, Daniel, ele foi levado como cativo da sua terra para a Babilônia. Tanto Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, mas Daniel tinha um conforto lá do palácio. É porque Deus usou ele e achou graça diante do rei. Não é bem assim não, algumas pessoas pensam. E outra coisa, no palácio tem leão. Ele enfrentou os leões lá. Às vezes as pessoas pensam que se ela estiver no lugar melhor, não vai ter problema, não vai ter luta. Pelo contrário, vai ter leões. Vai ter fornalha de fogo. A gente precisa olhar para Cristo e para a palavra. Porque Deus é conosco. O mais importante é isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O João Batista não ficou reclamando do chamado dele, da direção de Deus para ele. Nossa, mas no deserto, que eu vou preparar o caminho do Senhor? Não, ele não questionou, ele está preparadíssimo para isso, ele se preparou antes, foi buscando antes, se consagrando, e quando Deus falou, é agora, aparece. Quando ela apareceu, as coisas começaram a acontecer.
E que honra, hein? Preparou o caminho do Senhor. E vinha pessoas de todos os lados. Ô irmão, vem. Ô irmãos, tem pessoas que vêm. Se você crê nisso, Deus vai te abençoar muito. Em nome de Jesus. E continuando dizendo, diz: João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Eu quero falar algo aqui muito forte para vocês. Irmãos, se você olhar na palavra de Deus, os pregadores do Evangelho, como também do Antigo Testamento, os profetas, eles tinham uma vida simples. Simples. Jesus é o nosso maior exemplo disso. Mas Deus nunca deixou faltar nada para eles. Por isso que Pedro, usado por Deus, disse: sede sóbrios, sede vigilantes. Nós, os pregadores, não fomos chamados para sermos ricos, mas para enriquecer a muitos. O apóstolo Paulo fala isso. Porque cada um tem o seu chamado. É claro que prosperidade é dom de Deus? É. Mas as pessoas confundem prosperidade com riqueza. Porque tem gente que é rico e não é próspero. É diferente, as pessoas confundem as coisas. É claro que, como disse o apóstolo Paulo, aprendi tanto até abundância como até escassez. A nossa vida é assim. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que ser simples. É isso que Deus quer, principalmente dos pregadores. Que sejam humildes, que não se achem melhores do que os outros. Glória a Deus, se porventura conquistou uma casa, um carro. Não é isso que eu estou falando, mas é na simplicidade. Tem que tomar cuidado com luxo. Se Deus der, amém. Mas esse não é o foco. Deus nos chamou para enriquecer a muitos. E enriquecer principalmente espiritualmente e na fé. Porque cada um, já expliquei aqui, tem o seu dom e seu chamado. Nem todo mundo será rico. Então João Batista, ele tinha uma vida simples. Pedro teve uma vida simples. É só olhar, o apóstolo Paulo teve uma vida simples. Moisés teve uma vida simples. Ah, mas Davi não teve. Mas Davi era rei, o ministério dele era outro. Ele estava no palácio. Moisés era do palácio, Deus tirou ele do palácio para servir no deserto. Cada um tem o seu chamado. Mas nem todo mundo vai ser um Davi. Nem todo mundo vai ser um Salomão. Cada um tem o seu chamado. Mas Davi era um guerreiro, Davi ia para a batalha. No dia que ele não foi para a batalha, teve problema. Mas coloque no seu coração. Deus quer que a gente tenha uma vida simples. Como no livro de Atos, aquela igreja, todos tinham tudo em comum, irmãos. Todos eles. Os pastores, os apóstolos não se achavam melhor do que os discípulos. Pelo contrário, estavam juntos no partir do pão, aquela alegria, aquela comunhão. O duro é quando uma igreja se torna uma instituição como se fosse empresa. Não que não seja, porque precisa do CNPJ, mas eu falo no sentido, por exemplo, quando a pessoa vai trabalhar numa empresa, ela vai lá, faz essa obrigação, vai embora. Às vezes não conhece nem um dono. Igreja não é assim não, igreja é contato. É organismo vivo, é o partir do pão. Então isso é muito importante. Tem que ter isto. Em nome de Jesus. E continuando diz: e pregava dizendo: após mim vi aquele que é mais forte do que eu, a qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Qual era a mensagem de João Batista? Qual era a pregação dele? O arrependimento. Ele se preocupava com a salvação das pessoas. Irmãos, onde não se prega arrependimento e salvação é um perigo. É um perigo. As pessoas que estão se preocupando só com o movimento, pessoas que estão preocupadas, irmãos, só em encher igreja, porque Deus não mandou a gente encher igreja, Deus mandou a gente fazer discípulos. Isso é um perigo, irmãos. Tem que ser pregado. Jesus não pode ser deixado de lado. Ele paga um alto preço por nós na cruz do Calvário. Por causa dos nossos pecados. Ele ficou até separado de Deus. Então o arrependimento tem que ser pregado.
É necessário, graças a Deus, pela pregação da cura, de expulsão de demônios e tantas outras coisas. Glória a Deus por isso. Mas o arrependimento tem que ser pregado, porque a gente é falha, a gente não é perfeito. A gente, de vez em quando, às vezes falha. Por isso que a misericórdia de Deus não tem fim. Mas ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus, tem que haver essa pregação. Nós precisamos de avivamento, de arrependimento. A igreja de Jesus precisa ser quebrantada e voltar ao início de tudo, ao primeiro amor, às primeiras obras. E ele pregava com amor, com dedicação. Que coisa linda. E uma coisa que ele pregava era Jesus. Porque ele falou assim, após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Ele pregava Cristo. Ele pregava Jesus. Ele até falou, não sou digno de desatar as correias do sapato dele. Tem muita gente que promove a ele, a igreja dele, mas não promove a Cristo. Promove o que ele faz, as campanhas dele, mas não promove a Cristo. O centro tem que ser Cristo. A pregação tem que ser cristocêntrica. A mensagem tem que ser o evangelho de Deus. Em nome de Jesus. Porque Jesus é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. A ele toda a honra e a toda a glória. Ele diz lá no livro de Isaías 42:8. A minha honra e a minha glória eu não darei a ninguém, nem às imagens de esculturas. A honra é dele, a palavra é dele, quem faz milagres é ele. Então o profeta João Batista, ele sabia disso e reconhecia isso. Continuando diz, que eu estou finalizando. Eu em verdade tenho os batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Aqui ele está falando de duas coisas distintas. O batismo das águas, que é o batismo para o arrependimento, e o batismo com o Espírito Santo, que é Jesus que batiza. São duas coisas distintas. Uma hora a gente vai estudar mais sobre isso. Mas, para adiantar, para finalizar, versículo 14 e 15 diz assim. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Outra coisa que Jesus pregou, a primeira mensagem de Jesus também, foi o arrependimento. Glória a Deus por isso, porque Jesus quer salvar. E para as pessoas serem salvas, elas precisam se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E segui-lo. Isso não quer dizer que a pessoa não vai falhar, vai. Mas, mais uma vez, primeira carta de João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas uma coisa que eu quero falar aqui para você também. Jesus apareceu no tempo certo, na hora certa, pregando o evangelho. Ele poderia ter começado antes. Eu não tenho dúvida que Jesus estava preparadíssimo antes dos 30 anos. Mas ele apareceu no tempo de Deus pregando o evangelho de Deus, pregando o reino de Deus. Se Jesus esperou o tempo certo, por que a gente não espera? Por que a gente é apressado? Por que tem que ser do nosso jeito? Porque somos experientes, porque temos bagagem. Por que não esperamos como Jesus esperou, como João Batista esperou, como Moisés esperou? Moisés, ele foi criado no palácio, diz a palavra que ele era sábio na língua dos egípcios, na sabedoria dos egípcios, que era a nação mais poderosa da época. Deus já podia levantar ele ali e já levá-lo para libertar o povo. Não, Jesus, vem cá, filho, deixa eu te desconstruir, que eu preciso preparar você, tá? Deixa eu desconstruir você. Eu sei que você tem uma sabedoria tremenda aí dos egípcios, você tem uma capacidade, espírito de liderança, mas eu preciso tirar alguma coisa de você aí. Eu preciso lapidar você, eu preciso moldar você, às vezes até quebrar. Vem para cá, Moisés, 40 anos, só isso, Moisés, eu vou gastar com você. Deus vê diferente da gente.
Às vezes a pessoa pensa que está preparada e não está. É Deus que prepara, é Deus que capacita. A gente não pode apressar a situação. Vamos esperar o mover de Deus. Assim como Jesus esperou e tantos outros eu poderia falar. Davi foi ungido como rei, mas ele não assentou no trono de imediato. E olha que ele teve oportunidade de tirar a vida de Saul por 2 vezes, mas ele não fez isso. E olha que o Saul perseguia ele querendo a morte dele. Não, ele deixou as coisas acontecer naturalmente. Quando Saul foi tirado de cena, ele assumiu. Ele não tirou proveito. Creia que você já tem uma unção de Deus, que você já tem uma promessa de Deus. Só espere o tempo certo. E não precisa prejudicar ninguém, mesmo você sabendo de alguma coisa. Ei, faça o bem como Davi fazia com Saul. Continue servindo a Deus, mas estão me perseguindo, falando mal. É só você ler a história aí de Saul e Davi, você vai ver. Teve a oportunidade de prejudicá-lo, mas em nenhum momento fez isso. Deixa que Deus faça a obra. Você só tem que estar ligado no mover de Deus. Na hora certa, no momento certo. Foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos orar? Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo por esta palavra. Mais uma vez, meu Deus, a tua unção está descendo tão forte. Como o Senhor está, meu Pai, nos abençoando, nos fazendo crescer espiritualmente, em sabedoria e entendimento da tua palavra. Meu Deus, manifesta a tua glória sobre nós, manifesta o teu poder. Em nome de Jesus, meu Deus, toca em cada vida, em cada pessoa que está, meu Pai, sintonizada nesta live. Eu quero que o Senhor venha, meu Deus, arrancar essa dor que essa pessoa está sentindo aí no pé da barriga. Que o Senhor venha arrancar, meu Pai querido, esses cistos e policísticos no ovário desta mulher. Essa pessoa que está com hemorragia, Deus. Essa pessoa, meu Pai, que está com uma pontada no peito. Essa pessoa que está com um problema sério no pulmão. Esse câncer, esse nódulo cancerígeno, esse caroço. Oh, meu Deus, essa hérnia, esse mal, esse câncer, essa leucemia que está se apoderando nesse corpo. Meu Deus, começa a destruir agora em nome de Jesus. Meu Deus, essa pessoa que está, meu Deus, com as veias entupidas. Jesus, coloca o teu poder agora. Oh, meu Pai, desobstrua agora, em nome de Jesus, as correntes sanguíneas desse corpo. Essa pessoa que parece estar carregando, meu Pai querido, 2 sacos de cimento nas costas, um peso no corpo. Essa pessoa que está tremendo de febre. Essa pessoa, meu Deus, que está espirrando constantemente. Essa pessoa que está com o vírus do coronavírus. Meu Deus, queima agora em nome de Jesus. Esse coração que está acelerado, Deus, essa arritmia cardíaca. Meu Deus querido, esse mal no esôfago, no estômago, no canal do reto, na bexiga, essa infecção de urina. Vai arrancando, meu Deus. Em nome de Jesus, esse mal das trompas. Essa pessoa que não consegue engravidar, meu Deus. Faça um milagre agora, em nome de Jesus. Esse peso na cabeça que essa pessoa está sentindo, essa opressão no corpo, essa opressão na mente, Deus, parece que a pessoa vai endoidecer. Arranca agora, em nome de Jesus. Eu te peço, aquela unção poderosa do Senhor, faça descer sobre esta pessoa, Pai, e despedaça toda essa obra satânica e maligna. Essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo na sua casa, na sua família, por causa de brigas e contendas, desavenças. Meu Deus, opera. Essa pessoa que os caminhos estão fechados, as portas se fecharam. Parece que está tudo dando errado na vida dela, na vida profissional, sentimental. Meu Deus, em nome de Jesus, opera. Opera agora, eu te peço, no ministério desta pessoa. E em nome de Jesus, eu te repreendo espírito maligno do inferno, espírito da depressão, espírito do câncer, do coronavírus, espírito de doença, de enfermidade, espírito que tem atuado com essas dores, com essa opressão na mente, espírito que tem atuado na casa, na vida dos filhos, no cônjuge. Vai embora em nome de Jesus, espírito que tem perturbado essa pessoa com insônia, ela não consegue dormir direito à noite. Vai embora desta casa, vai embora desta família, vai embora com essa doença, vai embora com esta enfermidade, em nome de Jesus. Pai, confirme agora a tua palavra, dando paz para essa pessoa, trazendo refrigério,
para a sua alma e que a cura se manifeste para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus! Toma posse da bênção em nome de Jesus. Pode tomar posse da bênção. Estou na unção do Espírito Santo aqui em nome de Jesus. Essa obra é dele. Essa obra pertence a ele. Oh, glória!